Então, nós vamos aí, né, meninos, a correção da última atividade desse bimestre. E detalhe, essa atividade não vai estar na sua AV2, né? Ela é um pouco mais complicada de ser feita, então ela não vai estar na sua AV2. Questão número 1. Determine as concentrações em mol por litro e o número de íons dos íons Ca2+, do íon bivalente de cálcio e do íon monovalente hidroxila, em uma solução aquosa de 0,01 mol por litro de hidróxido de cálcio. Então, nós vamos fazer agora a sua questão de número 1. Na questão de número 1, ele me dá o composto hidróxido de cálcio. Esse composto, bom, eu coloquei lá algumas regrinhas para vocês forem fazer, quando vocês forem responder. Primeira regrinha, vocês vão escrever a dissociação ou ionização do composto. No caso desse composto, por ele ser um composto iônico, eu vou escrever a sua dissociação iônica, a sua separação de íons. Bom, tá vendo esse 2 petitiquinho aqui? Ele sobe. Por isso que eu tenho o íon cátion de valente. Qual o índice que eu tenho aqui no cálcio? Bom, se não aparece nada, é porque é 1. Esse 1zinho aqui sobe. Quantas hidroxilas eu tenho? CaOH2. Então, vai se separar nos íons cátion 2+, para o cálcio, e no íon, né, dois íons, OH-, para minha hidroxila. Então, a primeira coisa você sempre vai fazer, dissociação iônica. Nós fizemos aqui uma dissociação iônica do hidróxido de cálcio. Depois, vamos montar aqui. Quantos mols eu tenho de hidróxido de cálcio? 1. Quando não aparece nada, o número de mols é 1. Quantos mols eu tenho do íon cátion? 2. Quantos mols eu tenho do íon hidroxila? Perdão. Quantos mols eu tenho do íon cálcio? 1. Quando não aparece nada é 1, né, gente? Perdão. Quantos mols eu tenho da hidroxila? 2. Então, a proporção do número de mols é 1 para 1 para 2. O enunciado, ele diz que ele tem uma solução aquosa de hidróxido de cálcio a 0,001 mols por litro. Quando eu tiver 0,01 mol desse aqui, eu vou ter quantos mols de cálcio? Quantos mols de hidroxilas? Obedeça a essa proporção. Que proporção? A cada 1 mol disso aqui, eu tenho 1 mol disso aqui. Então, a minha primeira resposta aí já está prontinha. Se é 1 para 1 e eu tenho 0,01 desse, a concentração em mols por litro de cálcio é 0,01 mols por litro. Vou pôr aqui a resposta. Ó, falando do íon cátion bivalente cálcio, do cálcio, o íon cátion divalente do cálcio, por que íon cátion? Cátion porque ele tem carga positiva. Por que bivalente? Porque ele ganhou aqui, né? Ele perdeu 2 elétrons, né? Esse 2 aqui de divalente. Do cálcio, eu achei ali que ele tem concentração de 0,01 mols por litro. Essa é uma primeira resposta das que eu tenho que dar. Bom, a proporção é de 1 para 1. Então, o mesmo que eu tinha aqui, eu tinha aqui. Agora, a proporção entre esse composto e a hidroxila é de 1 desse para 2 desse. Então, 0,01 desse, a proporção é 0,02 desse. Por que 0,02? Porque a proporção é de 1 para 2. Como assim? 1 mol do primeiro para 2 mols desse.
0,01 do primeiro para x desse. Fazendo a sua multiplicaçãozinha aí cruzada, x vai ser igual a 0,02 mols por litro. Então, os meus íons ânions da hidroxila, né? Meu íon ânion de hidroxila, nessa solução ele tem concentração de 0,02 mols por litro. Fizemos aí uma resposta. Ele pede para vocês encontrarem o número de mols, a concentração em mol por litro, achamos. Mas ele pede para vocês encontrarem também o número de íons. Não sei se vocês lembram de um tal número de Avogadro. O número de Avogadro diz assim: para cada 1 mol de uma substância, se eu tenho 1 mol de cálcio, para formar 1 mol de cálcio, ele não aparece uma única vez. Na verdade, aparece um pacotão de cálcio. O mol indica várias vezes o cálcio. Que tanto de vezes? 6 vezes 10 a 23 vezes esse íon de cálcio. Ele pede o número de íons. Número de mol é concentração de mols por litro, tá certinha. E número de íons? O mol tem sempre 6 vezes 10 a 23 íons. Ele me deu aqui 0,01 mol. Isso vai ter quantos íons? Não sei, mas é só multiplicar. Ó. Seu x vai ser igual a 0,01 vezes 6. 0,01 vezes 6, 0,6 vezes 10 a 23. Eu multiplico número por número. 0,01 vezes 6, 0,06. E repito o meu 10 a 23. Posso deixar assim? Não. Para ser notação científica, o número que está antes da vírgula tem que estar entre 1 e 9. Então, eu vou andar aqui, ó. Ando 1, 2. Quando eu ando 2 casinhas aqui, a minha vírgula, como ela andou para a direita, meu expoente anda para a esquerda. 2 casinhas para a esquerda, vezes 10 a 21. Íons. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 21 íons Ca2+ nessa solução. Quantos íons OH- que eu tenho nessa solução? Não sei, vou fazer a mesma coisa. Mas eu sei assim, quando ele me fala 1 mol de qualquer coisa, eu não posso pensar 1 mol de hidroxila, eu não posso pensar uma única hidroxila, não. Porque se fosse assim, eu conseguia ver o oxigênio ligado no hidrogênio. 1 mol, na verdade, toda vez que ele te falar 1 mol de hidroxila, é um pacotão de hidroxila que contém essa hidroxila 6 vezes 10 a 23 vezes. Aqui eu tenho 0,02 mols. Isso serão quantos íons? Só multiplicar cruzado da mesma forma. X que vai ser igual a... Bom, como que eu resolvo isso aqui? Ó? Número vezes número. 0,02 vezes 6, 0,12. Repito esse 10 a 23. Posso deixar assim? Não. Vou andar com a vírgula uma casinha para frente e com o número uma casinha para trás. Vai formar para mim, então, 1,2 vezes 10 a 22 íons. Então, tá aí a sua resposta. A concentração em mols por litro desse íon, a quantidade de íons do cálcio, a quantidade de íons da hidroxila. Então, na sua questão número 1, você tem que fazer isso aí tudo para você atingir a sua resposta. Lembrem-se de... Acertou a sua resposta? Ótimo. Não acertou? Corrija a sua resposta, né? Vai que você precisa disso aqui numa prova externa que você vai fazer. Porque na minha AV2 eu não vou cobrar, até porque não dá tempo, né, de fazer isso aqui para AV2. Bom, questão de número 2.
Na questão de número 12, nós temos aí, gente, essa questão ela é bem grandinha, viu? Provavelmente a gente vai ter que apagar o quadro mais de uma vez. Uma solução aquosa de sulfato de alumínio. Destaca aí esse dado, ele é importante. Al2. Então, uma solução de sulfato de alumínio foi preparada de modo que cada 100 ml, destaca essa informação, 100 ml corresponde ao volume da minha solução. Tivesse 68,4 gramas do sal dissolvido. 68,4 gramas é a massa do soluto. Destaca essa informação. Sabendo-se que o grau de dissociação do sulfato de alumínio é 60%, o grau de dissociação desse alumínio é de 60%, determine a concentração e quantidade de matéria em mols por litros dos íons formados. Eu quero saber quantos mols por litros se formou de cada um dos íons. Meninos, cuidado com o seguinte. Grau de dissociação alfa, 60%. Significa que nem todo composto que eu colocar lá na água, ele vai se separar. Uma parte dele não vai se separar. O que significa essa palavra dissociação? Dissociação ocorre com compostos iônicos. Por que isso aqui é um composto iônico? Porque eu tenho a presença de um metal ligado a metais. Toda vez que eu tiver metal com a metal, forma um composto iônico. E esse composto iônico, quando colocado em água, sofre uma separação de íons. Bom, por onde eu vou começar aqui? Bom, eu vou começar descobrindo. Ele disse que eu tenho 68,4, gramas desse sulfato alumínio em 100 ml. Eu vou começar descobrindo a concentração comum desse sulfato de alumínio. Eu quero a concentração em mols por litros, mas ele me deu grama e ml. Então, primeiro eu vou trabalhar com essa grama, com esse ml, para depois eu achar o mol por litro. Bom, eu tenho concentração comum, ela é igual à massa do soluto dividido pelo volume total. Ela expressa quantas gramas do soluto eu tenho a cada 1 litro de solução. O meu enunciado diz que eu tenho 68,4 gramas a cada 100 ml. Eu quero saber quantas gramas a cada 1 litro. Então, vou lá. Bom, litro e ml é a mesma coisa? Não. Então, vou transformar. 1 litro, 1000 ml. Então, 100x, que vai ser igual 68,4 vezes 1000. 1, 2, 3. 68.400. Esse está multiplicando, passa dividindo. 68.400 dividido por 100 vai dar para mim 684 gramas por litro. Meu quadro acabou, eu já vou anotar essa informação aqui, ó. A concentração comum é 684 gramas por litro. Mas a gente não está falando de grama, a gente está falando de mol. Agora, eu quero transformar esse valor que está em gramas no valor em mols. Essa primeira parte aqui está na V2 de vocês, sabia? Essa primeira parte de pegar massa, volume, transformar em concentração comum e depois transformar em mols, está na sua AV2, tá? Vamos prestar atenção aí. Então, agora eu quero transformar 684 gramas por litro em mols por litro. Como que eu faço isso? Como que eu transformo grama em mol? Bom, eu transformo gramas em mols. Vamos anotar aqui, eu quero transformar gramas em mols. Através do cálculo das letrinhas. Cálculo das letrinhas desse sulfato de alumínio. Al2, SO4, 3. O
O que significa aqui? Bom, significa que esse 2 multiplica pelo alumínio. Eu tenho, então, 2 vezes o alumínio mais. Esse 3 multiplica por quem? Por todo mundo que está dentro do parêntese. Então, mais 3, que multiplica por quem está dentro do parêntese. Quem está dentro do parêntese? Bom, está dentro do parêntese um S, um enxofre, mais 4 oxigênios. Primeira linha, então, eu separei. Separei todo mundo aqui. Eu tenho 2 alumínios, o 3 que multiplica por tudo que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese eu tenho um S, 4O. Segunda linha, vou substituir. Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, o alumínio vale 27, mais 3, que multiplica. O S vale 32 e o O vale 16. Nessa linha de baixo aqui, vocês vão ter que fazer esse cálculo das letrinhas na V2. Eu vou apenas substituir a letrinha pelo seu valor. Agora eu vou resolver. 2 vezes 27, 54, mais 3 que multiplica. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. 32 mais 64, 96. Então, eu tenho agora 54 mais 3 vezes 96. 3 vezes 96 me dá aqui 288. Bom, 54 mais 288, 342 gramas. O que significa esse 342 gramas, que foi o meu valor final? Lembrem-se, toda vez que você faz o cálculo das letrinhas, você encontra o valor de 1 mol. Então, nesse caso, esses 342 gramas correspondem a 1 mol. Ai, já me perdi. Por que eu estava fazendo o cálculo das letrinhas? Eu estava fazendo o cálculo das letrinhas porque eu queria transformar 684 gramas em mols. O resultado final do meu cálculo das letrinhas, 342 gramas, sempre vai me dar 1 mol. Eu tenho aqui 684 gramas. Isso vão me dar quantos mols? Só resolver, né? 342x, que vai ser igual a 684. Esse está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 684 dividido por 342. X vai ser igual, então, a 2 mols. Então, olha, transformei a minha concentração comum em mols. Minha concentração em quantidade de matéria, 2 mols por litro. Agora, vamos dar sequência, né? Essa é bem grandinha, mas é a única maiorzinha aí. Eu quero saber a concentração nessa solução dos íons alumínio e sulfato. Depois disso tudo que eu já fiz, eu tenho a concentração em mol por litro desse composto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a dissociação desse composto. Quando eu coloco o sulfato de alumínio em água, ele se separa, formando. Quantos alumínios eu tenho aqui? Al2, 2 mols de alumínio. Esse 3 aqui, vem aqui. 2 mols de alumínio mais 3. Tem esse 3 aqui no meu parêntese. Quando eu fui fazer o cálculo das letrinhas, esse 3 eu multipliquei por todo mundo aqui, não é? Então, mais 3 mols do íon sulfato. Esse íon sulfato tem carga menos 2. Então, de acordo com a dissociação do meu composto, para cada 1 mol desse, eu tenho 2 mols de alumínio e 3 mols do sulfato.
eu descobri que na minha solução prontinha, a concentração desse alumínio, olha, eu vou apagar aqui o que não me interessa. Esse alfa a gente fala dele agora. Eu descobri que a concentração disso aqui na minha solução é de 2 mols. Bom, então a minha proporção tem que ser obedecida. Como assim proporção? 1 desse para 2 desse. 2 desse para 4 desse. 1 desse para 3 desse. 2 desse para 6 desse. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pondo assim, olha. 1 mol desse está para 2 mols desse. 2 mols desse, x. X igual a 4. É isso que eu estou fazendo. Se você não consegue ver assim, faça assim, ó. E aí, então, vamos pôr aqui, ó. Eu já sei que dos meus mols de alumínio, de acordo com o que está aqui na minha dissociação iônica, teria que se formar 4 mols. Bom, vamos fazer o mesmo para o sulfato A. Por que que deu 6? De acordo com a dissociação iônica, a cada 1 mol do meu sulfato de alumínio, formariam-se 3 mols de sulfato. Se eu tiver 2, vai formar X. Então, por que que deu 6? Por causa disso, ó. Se não consegue montar a proporção, faça a regra de 3 que você consegue. Então, os meus mols de sulfato, eu tenho 6 mols. Só que eu tenho essa dissociação aqui. 1 para 2 para 3, 2 para 4 para 6, 3 para 6 para 9. Se a dissociação fosse 100%, ele me disse que o grau de dissociação é 60%. Então, eu venho aqui, ó. 4, se fosse 100%. Quantos mols, já que são apenas 60%? Então, olha, 100x, que vai ser igual a 240. Esse tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 240 dividido por 100. Então, quantos mols vão se formar desse alumínio? Bom, desse alumínio vão se formar 2,4 mols por litro. Desse íon, alumínio. Primeira resposta. Por que eu estou fazendo essa regrinha de 3 final? Porque o enunciado me disse que apenas 60% dele sofre dissociação. Vou fazer a mesma coisa aqui. 6 mols se fossem 100%. Quantos mols se forem 60%? Se eu multiplicar aqui por 60%, você já acha a resposta também, né? Bom, então 100x, que vai ser igual a 360. O 100 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 360 dividido por 100. X vai ser igual a 3,6 mols por litro do meu sulfato. Então, essas são as duas respostas aí que você tem que montar na sua número 2. Gente, a número 2, ela realmente, ficou bem grandinha aí pra gente responder. Primeiro, eu encontrei a concentração comum. Depois, eu transformei esse valor de gramas em mols. E depois, eu fiz a regrinha de 3 para proporção. E achei aí os 60% dessa proporção. Lembrem-se de fazer isso aqui, se acaso vocês precisarem fazer, com muita calma, leia o enunciado, destaque os dados principais, né? Porque essa parte da continha é cheia de detalhe. E de graças a Deus ela não está na sua AB2, né? Porque se estivesse, seria bem difícil para vocês. Bom, questão de número 3. Uma água dura contém íons cálcio, Ca2+, e magnésio, que interferem na ação do sabão e deixam um resíduo nas paredes de tanques e caldeiras. É possível amolecer uma água dura
adicionando-se substâncias que retiram estes íons e liberam em seu lugar íons Na+. Se uma água dura contém 0,010 mols por litro de cálcio, destaca essa informação, vamos pôr aqui, ó. 0,010 mols por litro de cálcio. E 0,005, vou pôr aqui 0,005 mols por litro de magnésio. Quantos mols de sódio são necessários para substituir os íons de cálcio e magnésio em 1 vezes 10 a 3 litros desta água? Volume final, 1 vezes 10 a 3 litros. Em outras palavras, o que significa isso aqui, gente? 10 à terceira 1000. Volume final, 1000 litros. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Eu tenho a concentração de cálcio assim, 0,10 mols por litro. Eu posso escrever isso assim, 0,010 mol a cada 1 litro. Quantos mols a 1000 litros? Em 1000 litros, que é o que ele está pedindo aqui. Em 1000 litros, eu vou ter a presença de X 0,010 vezes 1000, 10. Então, eu tenho, ó, 10 mols do íon cálcio em 1000 litros de água. Continuando, vou fazer a mesma coisa para o magnésio. Eu tenho 0,005 mol a cada 1 litro. Quantos mols eu vou ter em 1000 litros? Em 1000 litros, eu vou ter a presença de 5 mols. Bom, ele falou que o mol de sódio vai consumir 1 mol desse. O mol de sódio vai consumir 1 mol desse. Quantos mols no total de sódio eu vou precisar? Basta eu somar. Então, a pergunta aí é assim, olha. Quantos mols de sódio são necessários para substituir os íons de cálcio e magnésio? Bom, quantos mols de sódio são necessários? 10 mais 5, 15. São necessários, então, 15 mols de sódio para substituir esses aí que ele está falando. Só que ele pergunta assim, quantos mols de íons? Aqui eu encontrei quantos mols, mas ele me perguntou quantos íons, né, são necessários para substituir isso aí. Se eu quiser transformar isso aqui em íons, que é o que a questão está pedindo, eu tenho que lembrar assim, o mol não é o íon uma única vez. O mol é esse íon um pacotão de vezes. Em 1 mol, eu tenho um íon 6 vezes 10 a 23 vezes. Em 15 mols, eu tenho esse íon quantas vezes? Bom, então, X, que vai ser igual. 15 vezes 6, 15. Vezes 6, 90. Vezes 10, a 23. Bom, isso não é notação científica. Eu preciso voltar uma casa com a vírgula e andar uma para frente. Então, eu vou ter, na verdade, 9 vezes 10 a 24 íons de sódio nessa solução. Bom, então, essa é a resposta da sua número 3. Façam, corrijam a de vocês, certo?